No início dessa semana eu já tinha comentado com vocês a respeito desse livro lançado pelo delegado Romeu Tuma Júnior, Assassinato de Reputação. Nesse livro, a primeira tiragem se esgotou assim em 2 dias, né? Ele já está fazendo uma segunda tiragem. Nesse livro ele faz denúncias devastadoras, novas denúncias devastadoras que alguém está fazendo, é ele que está fazendo. A diferença em relação a denúncias anteriores é muito grande, porque esse homem ele foi secretário nacional da Justiça durante 3 anos na gestão do então ministro Tarso Genro. Ele acusa frontalmente o Tarso Genro. Olha, ele vivia azucrinando o meu ouvido como um grilo falante para forjar dossiês contra os adversários políticos. E citou ali nominalmente o senador Tasso Gereissati do Ceará e o governador Perillo de Goiás, entre outros. Entre outros. Eu tenho prova de tudo. O governador Tarso Genro, nesse final de semana, estava ainda na China. Chegou aqui segunda-feira, terça. Ele tirou uma nota educadíssima, tratando com luvas de pelica o Romeu Tuma Júnior, que, aliás, na época, esteve inclusive aqui, durante a campanha eleitoral do Tarso, ajudando no programa de governo do Tarso. Então, eram assim, né? E ele disse que tem prova de tudo. O fato é o seguinte, os dignitários do PT, acusados pelo Tuma Júnior, estão todos cheios de dedos. O Tarso nem ameaçou processar o Tuma. O Gilberto Carvalho ainda ameaçou, porque o Tuma deixou claro lá que o Gilberto Carvalho andou levando dinheiro sujo do ABC para o Zé Dirceu, e que o Zé Dirceu, inclusive, tinha uma conta do mensalão nas Ilhas Caimã, conta localizada pelo Romeu Tuma Júnior. Estou esperando que o Senado, a Câmara, me convoque para mostrar onde é que está essa conta aí, porque eu levei isso aí para o Tarso na ocasião, e o Tarso sentou em cima e não quis saber, não quis investigar nada, mas a conta está lá. Ele disse que tem provas. Bom, essa semana a Câmara dos Deputados e o Senado Federal tiveram a oportunidade de chamar o Tuma Júnior lá para provar o que ele sabe. O que ocorreu? A base do governo, o PT, não quis nem ouvir falar, derrotou os requerimentos, os pedidos feitos pelo deputado Ronaldo Caiado de Goiás, pelo Carlos Sampaio do PSDB e também pelo senador Álvaro Dias. Não vamos ouvir nada, isso não quis ouvir. O Lula, então, olha aqui, ó, foi para a África do Sul calado e voltou calado, não fala nada, não está falando nada, ninguém está falando nada. A mídia, um silêncio sepulcral. O problema é que agora, com os desdobramentos, a mídia começou a passar algumas informações, porque, o que fazer, né? Porque o Tuma Júnior, ironicamente ou não, nos agradecimentos, naquela parte dos agradecimentos dos livros, ele agradeceu a ajuda dos jornalistas Paulo Henrique Amorim e Mino Carta, que são jornalistas e homens sabidamente ligados ao PT, ao Lula, ao governo da Dilma. Ninguém conseguiu entender. Tem alguns leitores meus até que me escreveram assim: você não vê que isso é ironia? Bom, o Paulo Henrique Amorim não achou que era ironia, veio a bala nessa quinta-feira para cima do Tuma Júnior, ameaçou até processá-lo, e o Tuma Júnior já veio de novo. Por que ele está tão ofendido? Pois foi ele que me ajudou até a fazer algumas entrevistas, e ele e o Mino Carta. O Mino Carta não falou nada, né? Então isso já começa a vazar. E a outra foi esse pedido feito nesta quinta-feira pelo PPS para a Comissão da Verdade, que quer que a Comissão da Verdade ouça o Lula. Ora, se o Tuma Júnior está dizendo que o pai dele, o Romeu Tuma, quando era delegado da DOPS, na ditadura, em São Paulo, recrutou o Lula como informante do DOPS, ou seja, da ditadura, isso quer dizer que o Lula andou colaborando com a ditadura e traiu os seus companheiros da CUT e do PT, desde aquela época. É uma acusação gravíssima, né? Eu estou publicando, inclusive, no meu site de hoje, uma fotografia em que o Lula sai do DOPS naquela época, e atrás dele um pouquinho está o Tuma Júnior, que já pertencia à polícia de São Paulo, e foi destacado pelo pai para proteger a saída do Lula naquele momento. Tem jornalista aí, chapa branca, que dizia: não, mas o Tuma Júnior naquela época tinha 13 anos, nem podia estar na polícia. Ele não tinha 13 anos, não. Ele já estava na polícia, é só olhar a foto.
Vem mais chumbo grosso por aí, vocês podem crer.